Gente, aqui é uma continuação. Hoje é dia 25 de fevereiro. Eu sou o professor Flávio de Itajubá, falo pela Associação Teológica Cason, professor de teologia aqui em Itajubá. Tá? Esse vídeo é uma continuação do vídeo 7 aí. Nós estávamos falando sobre a sentença do homem e no final ali o vídeo caiu, né? Então não deu para concluir ali o vídeo Soteriologia, parte aula 7. Então tá lá, eu coloquei lá Soteriologia, aula 7, parte 1. Então aqui estamos na parte 2, dando sequência na nossa apostila, né? Estamos aí, se você está abrindo o vídeo, aí nós estamos trabalhando a apostila Soteriologia, falando sobre a doutrina da salvação. Já falamos várias coisas sobre Adão e Eva, o pecado, a morte espiritual. Tem vários vídeos anteriores aí. E nós estamos aqui exatamente falando sobre a expiação pelo sangue. Né? Quando Adão pecou, Deus ali fez uma provisão para ele, em Gênesis capítulo 3, no verso 21, de que está escrito: o Senhor fez vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então nós paramos no vídeo anterior falando que Colossenses capítulo 2, no verso 16, Colossenses 2, verso 16, está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quer dizer, nós estávamos falando que a morte dos cordeiros, dos animais no Antigo Testamento, era uma figura daquele que haveria de vir, que era verdadeiramente o sacrifício perfeito, que seria o sacrifício perfeito, no caso foi Jesus. Então, quando morria um animal no Antigo Testamento, era um tipo, uma sombra da realidade. Né? E Colossenses 2, versículo 17 está dizendo: essas coisas são sombras das coisas futuras. A realidade encontra-se em Cristo. Em Hebreus, no capítulo 9 de Hebreus, está escrito lá que, no verso 22, quase todas as coisas se purificam com sangue. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando no Gênesis 3:21 Deus faz peles de animais para Adão, está ali implícito que um animal morreu. O sangue desse animal vai cobrir o pecado de Adão e Eva. Quer dizer, eles morreram fisicamente, foram para o paraíso aguardar a ressurreição do corpo. No caso ali a gente está falando, mas foi para o seio de Abraão, e depois Jesus, né, morreu e ali concluiu a salvação deles, no sentido de tirar os mortos do Antigo Testamento, que morreram todos crendo em Jesus. Antes de Jesus vir, eles estavam no mundo dos mortos, no seio de Abraão, mas ainda dominado pela morte. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus venceu a morte. Então Jesus tomou o domínio, o controle sobre aqueles que morreram antes dele, crendo nele. Então Jesus é Senhor desses mortos, principalmente, é claro, e dos vivos que creem nele como único suficiente Salvador. Ainda que ele tenha provisão, o sangue dele tem provisão de salvação para quem está vivo hoje, mas ainda não reconheceu ele como Senhor e Salvador. Se alguém falar: mas eu quero Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Jesus morreu há 2000 anos atrás aproximadamente, mas o sangue de Jesus, no capítulo 9, por exemplo, diz que, no capítulo 9, no verso 11, está escrito: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, quer dizer, não pelo tabernáculo de Moisés, mas pelo verdadeiro tabernáculo que está nos céus, não feito por mãos humanas, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bode e bezerros. Quer dizer, sangue de bode e bezerros eram levados no tabernáculo terreno, tabernáculo de Moisés,
Mas não por Jesus apareceu no tabernáculo verdadeiro, né, na glória celestial, onde Deus está. Porque quando Moisés fez o tabernáculo, em Levítico capítulo 25, fala que Moisés fez o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado, que foi mostrado para ele. Então, quando você olha em Levítico, Êxodo, eu falei Levítico, mas é Êxodo 25, quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo, você sabe o que é o tabernáculo, né? Ali onde Deus ia vir, ali no Santíssimo Lugar, e dali ia falar com o sumo sacerdote. Então, para o sumo sacerdote entrar lá, ele tinha que ter o sangue de um animal que tinha sido sem defeito, que morreu, para poder representar o sumo sacerdote e a nação de Israel. Nós temos aí um vídeo aí também, aí, é o estudo sobre o tabernáculo e tal. Mas voltando aqui, quando Deus falou para Moisés, no Êxodo 25, fazer o tabernáculo, e deu ali as coordenadas para ele, Deus falou para ele no Êxodo 25, se você olhar no Êxodo 25, no capítulo 25, no verso 9, Êxodo 25, verso 9, ó, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Quer dizer, Moisés fez o tabernáculo conforme o modelo que Deus mostrou para ele. Também em Êxodo 25, 40, ó, olha o que Deus disse para Moisés: vê que os faça, quer dizer, os móveis, os utensílios, o próprio tabernáculo, vê que os faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E qual que é o modelo? O modelo, conforme nós lemos aqui, no capítulo 9 de Hebreus, no verso 11, olha: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, tá vendo? É esse tabernáculo que maior e mais perfeito, que é o tabernáculo onde realmente Deus está. Ó, não feito por mãos, ó, isto é, não desta criação. Então Jesus entrou num tabernáculo que é muito maior do que o tabernáculo de Moisés, que não foi feito por mãos humanas. Também não entrou com sangue de bode, nem de bezerro, mas entrou pelo seu próprio sangue, ó. Hebreus 9, 12. Entrou no santo dos santos, quer dizer, no verdadeiro tabernáculo onde Deus está, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Entende isso? Então Jesus, ele é o sacrifício perfeito que obteve uma eterna redenção. Se você olhar o tabernáculo de Moisés, no capítulo 9, aí, ó, no verso 27, ó, no verso 27, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aí vai falar, né? Tem muitos versículos aqui maravilhosos que mostra que tudo que estava no Antigo Testamento, ou quase tudo, era uma sombra. Esse tabernáculo também, esse tabernáculo foi o modelo, foi o padrão, foi o que Deus mostrou para Moisés. Então Moisés fez o tabernáculo aqui na terra conforme o modelo que foi mostrado para ele. E o que foi mostrado para ele? O verdadeiro tabernáculo dos céus. Esse verdadeiro tabernáculo é o que está aqui no Apocalipse capítulo 22, olha. Olha que interessante, ó. Olha aí. Esse é o tabernáculo verdadeiro, ó. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado no trono disse: façam nova todas as coisas. E disse: escreve, pois, essas palavras, pois são verdadeiras e fiéis. Está entendendo? Aqui é o verdadeiro tabernáculo. É nesse tabernáculo verdadeiro que Jesus entrou uma vez por todas para fazer o sacrifício perfeito. Mas quando então Deus lá faz vestimentas de peles para Adão, né? No Gênesis 3, 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui está implícito a morte de um animal, de um cordeiro, de um animal ali puro. Tá? Aí dando sequência aqui na nossa aula, então, na nossa apostila. Ó. Deus, ele faz para Adão e sua esposa vestimenta de peles de animais para cobrir sua nudez. A profecia de redenção pelo derramamento de sangue implícita nesse versículo não é nenhum exagero. Uma misericórdia implacável. De maneira estranha, a promessa feita por Satanás acaba se tornando realidade. Adão e Eva, em certo sentido, passam a ser como Deus no conhecimento do bem e do mal. Versículo 22. No entanto, há uma grande diferença e também uma certa similaridade. Tanto o homem como Deus conhece o bem e o mal, mas de forma totalmente diferente. Talvez essa diferença possa ser mais explicada com uma ilustração. Já que eu falo da ilustração, só lembrar você que lembra que o diabo falou para Adão e Eva, para Eva no caso, né, e Adão provavelmente estava ali perto também, mas falou assim que se eles comessem do fruto proibido, eles não morreriam e que eles iam ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então nós já explicamos ali que eles conheciam o bem, o que Deus havia promovido para eles. E Deus naquele momento estava mostrando, não coma desse fruto, dessa árvore, porque vocês vão conhecer o bem e o mal. Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas dessa árvore não comam, pois que no dia que comer, certamente morrereis. Quer dizer, eles tinham livre-arbítrio, Deus colocou ali para que eles pudessem obedecê-lo espontaneamente, mas eles deliberadamente desobedeceram a Deus, entraram em rebelião e não confiaram em Deus. Então entrou um pecado ali, o diabo conseguiu fazer com que eles fizessem aquilo que não agradou o Senhor, eles deliberadamente, porque ele decidiu, Adão e Eva decidiram fazer do jeito deles, não confiar em Deus. Esse é o pecado. Eles não mais queriam buscar o que é certo e errado em Deus, mas queriam eles mesmos ter esse conhecimento. Então, quando eles passam a ser, entre aspas, como Deus, conhecendo o bem e o mal, esse conhecimento é diferente. Como assim? Deus conhece o bem e o mal. E Deus não é dominado pelo mal. Mas o homem, naquele momento, Deus estava falando, confiem em mim. Não tentem conhecer o mal nesse momento, porque vocês não vão ter domínio sobre o mal. Vocês vão ser dominados por esse mal. E foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo que o diabo falou que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, que de fato, entre aspas, aconteceu, mas eles foram dominados pelo mal. Quer dizer, foi uma armadilha, né? Uma armadilha bem tramada pelo diabo, e o homem tornou-se escravo do pecado. Lembra de João 8, 31, 32, quando Jesus fala para os discípulos, para os judeus que criam nele? João 8, 31. Jesus disse aos judeus que criam nele. João 8, 31 e 32, ó. Jesus disse, se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. O que os judeus falaram? Nós não somos escravos de ninguém, somos descendentes de Abraão, vai libertar nós do quê? Aí Jesus falou, ó, João 8, 32, 33, 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Eles falaram, nós somos descendentes de Abraão, e não somos escravos de... Jesus falou, não, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí nós lemos também 1 João, lá no final, capítulo 3, verso 8, 9 e 10. O pecado, quem comete pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus no caso, para destruir, desfazer as obras do diabo. Então quem comete pecado é do diabo.
Porque o diabo escraviza a pessoa por meio do pecado. Entendeu? Então Jesus falou: quem comete pecado é escravo. Então para isso ele veio. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus não tinha pecado. Jesus não era escravo do pecado. Então Jesus era livre. E ele veio para nos libertar. Ele veio para pagar a nossa dívida, pagar a nossa conta, morrer por nós, sofrer por nós, vencer por nós, vencer a morte por nós, vencer os pecados por nós, dar-nos condições para que nós possamos vencer os pecados. Escreveu o nosso nome no livro da vida, já que todos nós estávamos em pecado e separados de Deus. Mas nós somos justificados. Romanos 3, 24. Somos justificados gratuitamente por tudo que Jesus fez por nós. Lembra também de Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Quer dizer, o salário, a recompensa por se pecar é ficar eternamente separado de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o homem foi conhecer o bem e o mal ali, Adão e Eva foi conhecer o bem e o mal, foram dominados pelo mal. Aí então Deus teve que fazer vestimenta de peles para ele, sacrifício ali, sangue foi derramado, e foram afastados da presença de Deus, até que viesse então, com o passar dos anos, a provisão definitiva para a expiação do pecado. No caso, Jesus morreu por nós na cruz, e o sangue de Jesus, conforme eu li em Hebreus capítulo 9, tem expiação eterna. Quer dizer, o sangue de Jesus salva aqueles que viveram antes de Jesus e após Jesus, porque tem expiação eterna, conforme nós acabamos de ler aqui em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11 e 12, repetindo, ó, Cristo, Hebreus 9, 11, Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Jesus não entrou no tabernáculo. Assim, o tabernáculo representa Jesus, claro, ele estava ali, falou com Moisés e tal. Mas Jesus, depois da morte, não entrou num tabernáculo feito por mãos de homem, não desta criação. Hebreus 9, 11. Olha Hebreus 9, 12. Jesus também não foi por meio de sangue de bode, de bezerro, mas Jesus, ó, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, no verdadeiro tabernáculo, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Entende isso? Então, quando a gente leu lá olha aí, a gente viu lá, ó, há uma diferença entre conhecer o bem e o mal. Deus conhece o bem e o mal, e Deus não é dominado pelo mal. Olha, essa diferença pode ser mais bem explicada com essa ilustração. O médico pode saber o que é câncer em virtude de seus estudos e da sua experiência como médico. Isto é, ele lê matéria sobre o assunto, ouve palestras e vê a doença em seus pacientes. Um paciente também pode saber o que é câncer, mas como vítima. Embora ambos saibam o que é, o paciente gostaria de nunca ter ouvido falar em câncer. Tal é o conhecimento que Adão e Eva passaram a ter. Quer dizer, eles entraram para conhecer o bem e o mal, tiveram conhecimento do mal e não tiveram domínio. Como um paciente que está com câncer, né, um câncer terminal, ele não tem domínio, ele está a caminho da morte, né? Foi o que aconteceu. Mas o médico não, o médico tem um conhecimento, está por fora daquilo, está fora do câncer. Deus conhece o mal e o homem também passa a conhecer. Porém, o homem não tem domínio sobre o mesmo, inclusive é dominado. Mas Deus tem o controle e o domínio. Se o homem confiasse no que Deus havia falado, ele, em submissão a Deus, também teria domínio. Quando, porém, o homem desobedeceu, o homem tornou-se independente, se afastou de Deus e, ao invés de dominar, foi dominado e escravizado pelo pecado. Deus tinha prometido que a salvação viria com o nascimento do Messias, o qual destruiria Satanás. Talvez Adão e Eva ficassem tentados a alcançar a vida eterna, comendo o fruto da árvore da vida. Antes, eles escolheram o conhecimento em lugar da vida. Agora, assim como os israelitas tentaram tardiamente tomar posse de Canaã, o homem caído também poderia tentar alcançar a vida por meio da árvore do jardim.
Ao que parece, se Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Essa é a razão pela qual Deus os lançou fora do jardim. No versículo 24, lançar fora dos dois é chamado mais drasticamente de expulsão. Fixados na entrada do jardim, então Deus colocou querubins e uma espada flamejante. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Estou querendo mostrar que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento, mas a árvore da vida estava por ali também. Então o que Deus faz ali? Deus não permite que eles comam da árvore da vida. Então o que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva foram expulsos. Dali Deus colocou anjos para guardar a entrada da árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida naquele momento. Tá? Então, olha bem para você ver aqui no Gênesis 3, quando Deus fez vestimenta para Adão, né, ali no capítulo 3 do Gênesis, verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, por que Deus não permitiu que eles comessem do fruto da árvore da vida? Presta atenção, porque eles estavam mortos espiritualmente. Era preciso ainda fazer uma provisão para eles definitiva do pecado. Então, se eles comem na condição que eles estavam ali já naquela desobediência, porque Deus fez uma provisão temporária daquele animal que morreu ali e vestiu eles. Mas se eles comem do fruto da árvore da vida, eles iam viver eternamente naquela condição. Qual a condição? Sem salvação. Iam ficar eternamente separados de Deus. Não ia ter salvação para eles. Então Deus colocou anjos ali para guardar a entrada do caminho da árvore da vida, para que o homem não lançasse mão da árvore da vida. Aí ele faz, nós fazemos aqui uma comparação, né? Eu não sei se você prestou atenção, acredito que sim. Olha bem aqui, ó. Olha aqui um pouquinho. Ó. Agora, assim como os israelitas também tentaram tardiamente tomar posse de Canaã, o homem caído também poderia tentar alcançar a vida por meio da árvore no meio do jardim. Você lembra quando Moisés levou o povo pelo deserto? Para você entender esse pedaço aqui. Moisés levou o povo para o deserto, né, ali para ir para a Terra Prometida. Eles, depois de mais ou menos 2 anos, eles chegaram já ali no limite já, para poder entrar na Terra Prometida. Aí Deus, né, falou para Moisés mandar espias que fossem espiar a terra, para ver como que a terra era, de fato. Então o povo ficou acampado, aguardando os 12 espias. E eles ficaram em torno de 40 dias e trouxeram do fruto da terra e falaram assim: a terra verdadeiramente mana leite e mel, conforme o que Deus falou. Isso está escrito em Números, tá? Depois você lê lá Números capítulo 13 e Números capítulo 14. Eles falaram para Moisés: de fato, a terra mana leite e mel. Mas 10 dos espias falaram para todo mundo: não, mas nós não vamos conseguir entrar lá. Não vamos conseguir porque tem gigantes, não vai dar. Aí o que Josué e Caleb falou? Não, dá para entrar, Deus está conosco, nós vamos entrar, vamos vencer. Mas aí os 10 prevaleceram, e o povo tentou até ali apedrejar Moisés e tal. Aí Deus veio e falou para Moisés, falou assim: Moisés, esse povo não vai entrar na Terra Prometida. Sabe o que vai acontecer a partir de agora então? Vocês vão rodear o deserto durante mais 38 anos, quer dizer, já andaram 2 anos, com mais 38 ia ser 40.
né? Isso está registrado também no livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? Que Deus falou para eles rodear mais 38 anos. E essa geração aí, acima de 20 anos, esses homens que não creram em mim, que disseram que não vão conseguir entrar porque não creram em mim, eles não vão entrar. Eles vão morrer no deserto. E os filhos deles, abaixo de 20 anos, é que vão entrar daqui 38 anos, daqui 40 anos na Terra Prometida. Mas eles não vão entrar. Então Deus havia dado essa ordem para Moisés. Então Moisés falou para o povo, ó, vocês aí não estão crendo em Deus, estão acreditando nos 10 espias. Deus disse que agora ninguém vai entrar na Terra Prometida. Tá bom? É para a gente rodear o deserto. Aí se você ler lá Números capítulo 14, eu vou mostrar aqui para você que é interessante. Moisés havia dito, ó, não vai entrar agora, não tem jeito não. Agora Deus falou para a gente rodear a terra e não vamos entrar ninguém, agora não entra ninguém. Mas lá em Números, no capítulo 14, Números capítulo 14, quando Moisés falou isso, Números capítulo 14, no verso 39, ó, quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se contristou muito. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao cume do monte, dizendo, pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Quer dizer, nós vamos entrar na terra prometida? Sim, então, Moisés, nós erramos, vamos entrar agora. Disse, porém, Moisés, por que desobedeceis ao mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não subais. Moisés está falando, não, vocês não vão entrar mais não. Não é agora, não. Vocês estão desde lá, faz 2 anos, desde o Egito, murmurando, não, agora vocês não vão entrar mais não. Diz Moisés, não. No verso 42, ó. Números 14, 42. Não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós. Sereis derrotados diante de vossos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, porque vós vos desviastes do Senhor, ele não será convosco, e vocês cairão à espada. Moisés falou, não, agora não adianta, não, agora tem que esperar. Não vou entrar mais. Mas contudo, olha aqui, ó, audaciosamente tentaram subir ao cume do monte, mas a presença de Deus, a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região e os feriram e os derrotaram. Tá entendendo? O que tem isso a ver com o jardim do Éden? Então, assim como eles não entraram ali na terra prometida naquele momento, porque aquilo não foi bom, estavam em pecado diante de Deus, assim também Adão e Eva não poderiam comer do fruto da árvore da vida, porque eles estavam em pecado naquele momento e ia complicar mais ainda. Então Deus não permitiu que Adão e Eva também comessem do fruto da árvore da vida para não viver eternamente separado de Deus. Então aqui tem essa ilustração entre Moisés e o grupo que queria entrar na terra prometida, depois que Deus havia dito que eles não iam entrar por causa da desobediência, porque eles estavam em pecado. Primeiro era necessário resolver aquela questão do pecado. Tá, ok? Então aqui na nossa apostila, agora deu para entender, né? Na nossa apostila ainda, alguns talvez tenham vontade de dizer, mas quanta crueldade e intolerância no jargão jurídico atual, é provável que isso fosse chamado de castigo cruel e desumano. No entanto, pense por um instante antes de falar. O que teria acontecido se Deus não tivesse expulsado os dois do jardim e proibido seu retorno? Posso dar a resposta com uma só palavra: inferno. Inferno é dar aos homens tanto o que eles querem quanto o que merecem, para sempre. Inferno é passar a eternidade em pecado, separado de Deus. Deus foi misericordioso e gracioso, colocando Adão e Eva para fora do jardim. Ele os preservou do castigo eterno. Sua salvação não viria num piscar de olhos, mas no tempo certo. Não com facilidade, mas com dor, mas viria. Eles precisavam confiar nele para alcançar a provisão de Deus, né? Lá em Gálatas capítulo 4 fala que no tempo certo, na hora certa, Deus enviou seu Filho.
nascido de mulher. Ó, Gálatas capítulo 4. No tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Quer dizer, no tempo certo, na hora certa. É preciso estar atento às palavras do apóstolo Paulo. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Há pecado e há julgamento, mas o capítulo é entrelaçado com a graça. Deus buscou os pecadores. Ele também os sentenciou, mas com a promessa de salvação futura. E ele os preservou do inferno na terra. Ele lhes deu uma cobertura para o tempo e completa redenção no devido tempo. Que Salvador! Deus sabe exatamente, né, gente, o que é melhor para nós. A Bíblia fala em Romanos 12, 1, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Antes de voltar a nossa atenção para a aplicação desse capítulo, a nossa própria vida, vamos considerar um momento o que esta passagem significou para o povo nos dias de Moisés. Eles já tinham sido libertos do Egito e a lei já tinha sido dada, mas eles ainda não tinham entrado na terra prometida. O propósito dos livros de Moisés, incluindo Gênesis, está no capítulo 31 de Deuteronômio. Olha o propósito dos livros de Moisés. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e põe ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço, pois vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor. Quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos ouvidos essas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então esse mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras de vossas mãos. Em muitos aspectos, o Éden foi um tipo da terra prometida, e Canaã um antitipo. Canaã, como paraíso, era um lugar de beleza e abundância, uma terra que mana leite e mel. Israel teria bênção e prosperidade enquanto fosse obediente à palavra de Deus. Se a lei de Deus fosse deixada de lado, eles teriam sofrimento, derrota e pobreza, e seriam expulsos da terra. Na verdade, Canaã era uma oportunidade para Israel experimentar, até certo ponto, as bênçãos do Éden. Lá como no Éden, o povo de Deus tinha que tomar uma decisão. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Quer dizer, Deus sempre tem o melhor para nós, né? Deus sempre tem o melhor para nós. Vamos ver aqui. Há muitas aplicações para nós também. Não podemos ignorar as estratégias de Satanás. A maneira como ele tenta, repetida, no testemunho de nosso Senhor no deserto. E ele continua a nos tentar da mesma forma hoje. Gênesis 3 é vital para os cristãos dos dias atuais, porque o capítulo sozinho explica as coisas como elas realmente são. No mundo é uma mistura de beleza e de crueldade, de encanto e de horror. A beleza que ainda resta é a evidência da bondade, da grandeza do Deus que criou todas as coisas. As coisas horríveis são evidência da pecaminosidade do homem. O pecado do homem virou a criação de Deus de cabeça para baixo. A única solução de Deus é fazer alguma coisa para trazer redenção e restauração. Isso já foi realizado em Jesus Cristo. O castigo pelos pecados do homem foi suportado por ele. As consequências do pecado de Adão não precisam nos destruir. A escolha que está diante de nós é esta. Queremos estar unidos com o primeiro Adão ou com o último? No primeiro, fomos pecadores e estamos sujeitos à morte física e espiritual. No último, nós nos tornamos nova criatura com vida eterna. Deus não colocou duas árvores diante de nós, mas dois homens, Adão e Cristo. Precisamos decidir com qual deles vamos nos identificar. Em um dos dois repousa o nosso futuro eterno. A quem, né? Quem? Deus, ele parece ao mesmo tempo bondoso e severo, né? Foi severo, parece, expulsar Adão e Eva do jardim? Parece que sim, mas não. É bondade e misericórdia, por causa da provisão que Deus estava ali, aguardando o momento certo, para que eles pudessem ser salvos,
e não ficassem eternamente separados de Deus. Então Deus tem assim com a gente também. Às vezes o não de Deus para nós hoje não é que Deus é mau, não. E às vezes a gente não entende, a gente quer ter aquele prazer naquela hora. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Quiseram ter um prazer momentâneo, acreditando que iam ficar melhores, e no entanto, o que o diabo havia dito para eles fez com que eles ficassem piores, inclusive perderam um lugar abençoado, foram afastados de Deus. Às vezes o prazer momentâneo, um pecado na hora ali, traz um certo prazer, uma certa delícia naquele momento, mas as consequências são terríveis, né? Então nós podemos ver aqui também, aqui, olha aí para você ver, nossa apostila, há também muito a aprender sobre o pecado. Em essência, pecado é desobediência. Observe que o primeiro pecado não parecia muito sério. Poderíamos pensar nele como uma coisa trivial. Sua gravidade, no entanto, pode ser vista em dois fatos importantes, os quais são muito claros no nosso texto. Primeiro, o pecado é sério por causa das suas raízes. Comer o fruto proibido não foi a essência do pecado, só sua manifestação. Não foi a origem dele, só seu símbolo. Partilhar aquele fruto é semelhante a compartilhar os elementos pão e vinho da mesa do Senhor. Ou seja, é um ato que expressa algo muito mais intenso e profundo. Assim, a raiz do pecado de Adão e Eva foi sua rebelião, incredulidade e gratidão. Sua atitude foi uma escolha deliberada de desobedecer a uma instrução clara de Deus. Eles não quiseram aceitar com gratidão as coisas boas como provenientes de Deus. Sua única proibição também como única coisa boa. Pior ainda, eles viram Deus como alguém perverso, miserável e ameaçador, exatamente como Satanás o retratou. Então, duas coisas pelo menos a respeito aqui da questão do pecado, né? A primeira é que parece que não tem, que foi um pecado trivial, foi uma coisa boba que Adão e Eva fizeram. Não. O comer do fruto ali é muito mais profundo, é semelhante, para você entender, entenda bem, gente, dadas as devidas proporções, é semelhante. Quando a gente participa da ceia, quando a gente pega o pão e o fruto da vide, o cálice, quando a gente pega o pão e o fruto da vide, para quem não entende, está de fora, não nasceu de novo, não entende, para eles é apenas um pão e um pouquinho de um suco. Mas para quem entende, sabe que aquele pão e aquele fruto da vide ali tem uma coisa muito profunda, representa muito a morte de Cristo, o que Cristo fez por nós, o sangue que foi derramado. E eu quero participar dessa nova aliança em memória do Senhor até que Ele volte. Então quando eu pego aquele pão e eu como aquele pão, isso para mim significa muito, é uma coisa já decidida lá dentro, tem algo profundo. Assim também, quando Adão e Eva pegaram do fruto, não foi simplesmente comer do fruto. Tinha ali muita coisa implícita ali, naquilo que Deus havia dito, naquilo que Deus havia falado para eles, nas consequências, mas e naquilo que o diabo falou também. Ali então tem algo ali, é uma aceitação, quando eles comem, é uma aceitação daquilo que o diabo está provendo, está querendo, e é uma negação daquilo que Deus havia dito. Então, é muito profundo isso. Então, não é simplesmente assim, comeu, não, tá? E a outra coisa em relação ao pecado, a segunda coisa aí, o pecado é sério por causa dos seus frutos. Adão e Eva não experimentaram um nível superior de existência, mas experimentaram vergonha e culpa. O pecado não lhes deu mais prazer, mas estragou o que antes eles tinham sem sentir vergonha. Pior ainda, o pecado causou a queda de toda a raça humana. Os efeitos da queda são vistos no restante da Bíblia. Vemos as consequências desse pecado ainda hoje, na nossa vida, na nossa sociedade. A consequência do pecado é julgamento. Este julgamento é tanto presente como futuro. Satanás sempre ressalta os prazeres do pecado, enquanto mantém a nossa mente longe das suas consequências. O pecado nunca vale o seu preço.
O trajeto é curto, mas o preço é alto, extremamente alto. Não seria surpresa alguma saber que as tentações de hoje são as mesmas do jardim. Então você vê que a segunda coisa do pecado, no caso de Adão e Eva, que não tornou eles melhores. Não, as consequências foram terríveis. Pensa bem as consequências. Então, às vezes, um pecado aí na nossa vida, assim, não, é gostoso e tal. Mas as consequências são terríveis. Cuidado, cuidado, cuidado. Fica firme com a sua esposa aí, fica firme com o seu marido, você que é casado. Você que está aí, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, respeite, honre eles. Olha bem, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, quer dizer, quando a gente vira as costas para o pai, amaldiçoa a mãe, na hora eu que sei da minha vida, eu que cuido da minha vida, parece legal, mas e depois? Ah, quando você se separa do seu esposo, ah, agora eu estou bem, agora eu estou vivendo a minha vida. Ah, quando você se separa da sua esposa, ah, agora eu estou bem. Gente, eu sei que tem aí N casos aí, mas procura resolver, procura colocar diante de Deus. Ah, vou roubar isso aqui, vou pegar esse dinheiro aqui, vou resolver meu problema. Cuidado. Vou trabalhar numa coisa ilícita. Cuidado. Vou experimentar cuidado. Né? Cuidado, você entra por um caminho aí de vícios, de drogas, de pecado, depois você não tem força, não consegue se arrepender, porque as consequências são graves, são altas. Lembra da mulher adúltera, em João capítulo 8? Jesus perdoou aquela mulher, mas falou para ela, vai, não peques mais. Jesus disse para os seus acusadores, né? Atira a primeira pedra quem não tem pecado. Aí todo mundo foi embora. Aí Jesus também perdoou aquela mulher e falou para ela, vai, não peques mais. Mas as consequências, como é que aquela mulher vai voltar para a casa dela? As pessoas falando na cabeça dela, fica marcado. Né? Não é verdade? Então a gente toma cuidado. O filho pródigo voltou para casa, amém, glória a Deus por isso. Mas aí tem que aguentar o irmão mais velho que não aceita, outros que ficam falando. Então tudo tem consequências. Certo? Satanás vem pintando, não, vai dar tudo certo, pode pecar, pode... Não, tem consequências. Mas Deus está aí com os braços estendidos para perdoar, para nos ajudar a vencer esse mal aí, tá? Olha aí. O que afastou Adão e Eva do jardim foi seu desejo de ter prazer às custas de incredulidade e desobediência. Foi assim também, Paulo escreve com Israel, capítulo 10. Hoje nós enfrentamos as mesmas tentações, mas Deus nos dá meio suficiente para alcançar a vitória. Que meios são esses? Primeiro, precisamos entender que as negativas, não faça, não pode, vêm das mãos de um Deus bondoso e amoroso. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Precisamos perceber que as negativas são um teste para a nossa fé e obediência. Não fazer, olha que interessante isso aqui também, quando Deus não fazer não significa que Deus esteja nos privando da bênção, mas que está nos preparando para ela. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11. Quer dizer, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou ter prazeres momentâneos, porque ele queria servir a Deus de todo o coração, né? Quando somos privados das coisas que pensamos desejar, é preciso ter cuidado para não pensar naquilo que é negado, e sim naquilo que nos é dado graciosamente. E por quem? Então é preciso fazer o que sabemos ser a vontade de Deus. Então tomar cuidado, né? Quando somos privados das coisas que pensamos desejar, é preciso ter cuidado para não pensar naquilo que é negado, e sim naquilo que nos é dado graciosamente. E por quem, né? Adão e Eva ficaram só olhando para aquilo, uma fruta de uma árvore, esqueceram que Deus havia dado muitos frutos de outras árvores também, para eles se alegrarem, né? Então, se você olhar aqui no Gênesis, capítulo 2 do Gênesis capítulo 2, aliás, Gênesis capítulo 3, no verso 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu,
e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Quer dizer, a Eva viu que aquele fruto da árvore que Deus havia proibido era um fruto desejável, agradável. Peraí, então quer dizer que as outras árvores, os frutos das outras árvores não eram desejáveis e agradáveis? Que Deus então foi muito mal? Não! Olha para você ver no Gênesis capítulo 2, no verso 8. Gênesis 2, verso 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo o verso 9? Gênesis 2, 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis, no plural, à vista e boas para a comida. Então, quando no Gênesis 3, 6, que a Eva viu que aquela árvore era boa, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que aquela árvore era boa, peraí, havia outras árvores que eram boas também, mas a atenção ficou voltada para aquela. Esse é o perigo do pecado, a gente achar que Deus é mau e que Deus não tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Aí, né, então, o que a gente tem que fazer quando a gente está com o coração assim confuso, perturbado? Ó? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então não ande ansioso por coisa alguma. Coloque diante de Deus os seus pedidos, tá? Aí, o que acontece? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, Filipenses 4, 6, 9. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, faz oração, nossa ansiedade é colocada diante do Senhor. Quase todos os dias nos encontramos repetindo os pecados de Adão e Eva. Ficamos pensando naquilo que não podemos ter. Começamos a desconfiar da bondade de Deus e da sua graça para conosco. Ficamos preocupados com coisas realmente sem importância. E com frequência, cheios de incredulidade, acabamos fazendo as coisas do nosso jeito. Alguns cristãos ficam flertando com o pecado, sabendo que é errado e cientes das suas consequências, mas tendo a falsa impressão de que o prazer é maior do que o seu preço. Ledo engano, foi exatamente esse o erro de Adão e Eva. Então, gente, vamos ficar por aqui hoje para não ficar extenso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre, ainda aqui, continuar aqui as consequências do pecado no próximo vídeo, tá? Tá ok? Então, olha aí, né? O fato de Deus privar a gente de algumas coisas não significa que Deus não tem o melhor para nós. Estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Por que eles não escolheram comer da árvore da vida e eu ficar eternamente sem pecado na presença de Deus? Ia ser uma maravilha, mas escolheram o outro lado. Mas Deus proveu o meio de escape, né? Para eles e para nós. O meio de escape para nós hoje se chama Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está aí diante de dois homens, eu também. O primeiro Adão que fez errado e o último Adão que é Jesus. Qual nós vamos seguir? A quem nós vamos obedecer? Então vamos entregar nossa vida para Cristo, para Jesus, e viver de acordo com a vontade dele. Ele tem a provisão eterna para o nosso pecado, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, né? Conforme diz o salmista: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Então, se você gostou desse vídeo, está gostando aí, dá um ok aí, se inscreva no nosso canal e vamos seguir em frente. Vou fazer outro vídeo depois, tá? Esse aqui é a segunda parte do Soteriologia, parte da aula 7. Aula 7, Soteriologia, tem a parte 1 e a parte 2. Nós vamos entrar então depois na aula 8, ok? Então, Deus abençoe, um grande abraço, tudo de bom, até mais!